essa esse time por trás, né, não é só o Wendel, não é só o Kael, não é só o Gomes, é a Grafo como um todo. Então, assim, de forma breve falando também, sou especialista em fundos e previdência, tenho uma trajetória de 6 anos no mercado comercial, como gerente comercial principalmente, sou certificado pela Ancord e hoje sou sócio aqui da Grafo e toco essas duas áreas. E o que vem a ser fundos de investimentos, né? Um fundo de investimento reúne recursos de vários investidores para diversificar investimentos, diluir riscos e buscar rentabilidade. A gestão é feita por profissionais especializados, chamados de gestores, que tomam decisões de compra e venda de ativos conforme a estratégia definida. O que isso quer dizer, Arnaldo? Quer dizer que você pega o seu dinheiro, economiza o seu tempo e dá na mão de um gestor que vai fazer o trabalho de alocar esse seu patrimônio conforme as diretrizes e conforme a estratégia de aplicação desse fundo de investimentos. Mais para frente eu vou falar sobre as diferentes classes de ativos que tem dentro do tema fundos de investimentos, que são várias, com vários objetivos diferentes, com vários olhares diferentes, e cada gestor olha para esse fundo de uma maneira muito particular. Eu, até por ser especialista, entro em contato assim frequentemente com os especialistas, entro em contato com as gestoras para entender para onde que eles estão olhando, para onde que isso caminha, até para a gente saber e ter isso aqui internamente, quais são os melhores fundos de investimentos. E olhando na sua conta, você tem ótimos fundos e que fazem sentido, acredito aqui, até com o seu perfil. Você tem fundos e previdência majoritariamente. Então, isso é bem bacana. Mais para frente eu vou abordar um pouco sobre como que é essa divisão. Mas fundos de investimento é basicamente isso. É uma sacola de dinheiro com várias coisas dentro. E quem vai colocando essas coisas são os gestores. Ele identifica crédito privado, crédito estruturado, crédito híbrido, conservador, ou então é um fundo mais arrojado. Vamos colocar ações. Quais ações nós vamos pôr? Ele faz toda essa gestão, não só ele, né? Na verdade, existe um time inteiro dentro de uma gestora que ali administra na casa de milhões, bilhões. Então, basicamente, de forma simples de entendimento, é isso o conceito, né? E como que os fundos fazem a diferença na carteira de investimentos? Possui algumas vantagens. Eu elenquei aqui 5 que são mais importantes, que são a gestão profissional, que é o que eu te falei. Existe um time olhando quando que eles vão comprar, quando que eles vão vender, quando que vence os títulos que tem lá dentro, o que que eles vão fazer de estrutura financeira ali para esse título ter a performance que eles esperam. Então existe uma gestão profissional que você tem essa uma confiança e você também não precisa ficar por conta, né? Olhando, fazendo alocações, né? Até porque alocações que eles fazem são na casa de milhões para ter a estratégia que eles veem, né? E você tem a diversificação, justamente isso. Hoje tem fundos de investimento que são multimercado, por exemplo, alocam diversas classes de ativos. Tem fundos que só operam comprados em bolsa, tem fundos que só operam vendidos, tem fundos que operam comprados e vendidos, né? Dependendo das ações. Então, existe uma diversificação muito grande dentro de um fundo. É por isso que também, assim, não é tão interessante você ter 10, 15 fundos com um patrimônio baixo, porque o fundo já faz essa diversificação ali dentro, né? Então, o fundo tem uma premissa, tem uma estratégia e ela segue essa estratégia. A acessibilidade que você tem é muito prático de você conseguir aportar em fundos de investimentos, né? Nós olhamos para isso, a gente manda o push, é um processo muito simples, né? E eu diria assim que o processo mais trabalhoso é a gente ter essa análise do que faz sentido para os nossos clientes ou não, mas uma vez que isso é feito, é, tá feito, assim, por um bom tempo, né? Não digo tá feito para sempre, porque as coisas vão mudando, os cenários vão mudando.
e às vezes precisa realocar, mas tem essa acessibilidade que é uma facilidade. Você também tem um fundo de liquidez aqui, por exemplo, o XP referenciado DI. Você aperta no botão, em um dia útil o dinheiro está na conta, se for antes das 3 no mesmo dia. Então é simples, é acessível, tem a diversificação, tem a gestão profissional, também tem a performance e a transparência. A transparência é, os fundos de investimentos, eles têm toda a estratégia deles por trás, todo o gráfico de rentabilidade histórica, a taxas de administração, tudo sobre o fundo no material de divulgação deles. Bem transparente, tudo concatenado pelas gestoras, que fica visível ali para você ter esse entendimento também. E o quesito performance. Os fundos eles têm o que a gente chama de benchmark, que é como se fosse um parâmetro do fundo, por exemplo, CDI, IPCA, né, que é a inflação, e eles buscam sempre uma rentabilidade acima. Sempre vão buscar maiores rentabilidades ali, e aí depende da gestão do fundo. Alguns vão correr mais risco, outros vão correr menos. Mas você tem esse vetor de performance também. Essas seriam as 5 maiores vantagens de você ter fundos de investimento, né? E o porquê que a gente olha tanto para isso, porquê que o mercado todo como se olha para isso. Opa! E em que momento devo ter essa classe de produtos na carteira? Existem 4 momentos do investidor: fase de construção, que é onde você está, fase de consolidação, de usufruto e de distribuição. E os fundos, eles podem e devem, né, também estar presentes em todas essas fases, todas elas. Então, você está construindo, fundos de investimento, está consolidando, fundos de investimento. Sempre vai ter uma estratégia e uma motivação por trás, né, e é o que a gente sempre tenta aqui trazer para você e abordar de uma forma com que você entenda e faça sentido também. No que a gente fala de parâmetros de fundos, existem alguns, como é que eu posso dizer? Alguns itens, né, que são importantes, umas particularidades, né, que a gestora vai definir, mas via de regra são esses parâmetros. A aplicação mínima, que é o valor mínimo que você consegue entrar nesse tipo de ativo, né? Por exemplo, o fundo XP referenciado que você tem, você só consegue entrar com R$ 100 para cima. Tem outros fundos que são 10 mil para cima, tem fundos que são 30 mil para cima, para você fazer um aporte. Existe a cotização e resgate, que é o prazo para liquidar o fundo e você ter esse dinheiro em conta, que aí a gente conta como D mais alguma coisa. Por exemplo, XP referenciado que você tem um D mais 0, significa que é o dia de hoje mais 0 dias, ou seja, o dia de hoje. E existem outros fundos, D mais 5, D mais 15, D mais 30, D mais 45. Tem fundos que são D mais 365 dias. Então, cada um existe uma estratégia, existe algo que impacta nesse fundo também. Pela cotização, pela aplicação, pela classificação de risco, que é o próximo que eu vou falar. A classificação de risco, ela é um parâmetro que você consegue ter uma visualização na sua carteira. Por exemplo, o Arnaldo, hoje, ele está com um perfil de risco moderado aqui na XP. Você consegue correr até 25 pontos de risco. E seriam basicamente a volatilidade desse fundo, a oscilação que ele tem. Então, por exemplo, você, com o seu perfil de investidor hoje, não conseguiria, por exemplo, entrar num fundo de ações, ou um fundo multimercado, né, porque eles têm uma volatilidade maior e não é o seu perfil, é moderado até 25 pontos de risco. Lembrando que 21 pontos, 25 pontos ainda é um risco relativamente baixo, tá, Arnaldo? É um risco que você não está aí suscetível à bolsa, não está exposto à bolsa, não está exposto à ação, a variações muito grandes de mercado. E a taxa de administração e de performance são as taxas que as gestoras e o fundo em si cobra para fazer essa administração. Então, existe esse time por trás, fazendo toda essa estratégia de alocações, e aí junta
R$ 1.000, não, vamos colocar, junta os 1 milhão do Arnaldo, junta os 1 milhão do Wendel, junta os 1 milhão meu, concatena esse valor e faz compras de ativos visando a rentabilidade e a estratégia. Então, é juntar os nossos dinheiros para multiplicar esse patrimônio. Então, através disso, eles têm duas taxas. Taxa de administração, que sempre vai ter num fundo de investimento, né? Que é a porcentagem que você vai pagar apenas sobre o rendimento, e a taxa de performance. Alguns fundos têm, outros não. E quando tem, é só quando existe uma performance mais acima ali do esperado, do classificado, e também é só uma porcentagem sobre o rendimento, tá? Nunca sobre o valor total aplicado. Fora isso, o benchmark que eu comentei com você é ao que ele é atrelado. Então, existem fundos que são atrelados à Bolsa, tem fundos que são atrelados à CDI, à IPCA, à IMAB5. Então, cada gestor olha para essas classes, né, e cada estratégia também traz esse benchmark que vai fazer essa diferença ali dentro do fundo. Arnaldo, eu sou assim, eu começo a falar e eu não paro mais, tá? Se você Não, perguntar alguma coisa, manda bala. tá? Pode, Não, pode, tranquilo. pode ser. Beleza. Seguindo aqui, por que que os fundos são tão interessantes no quesito rentabilidade? Porque eles são rentabilizados a juros compostos, né? Que é o que Einstein chama da oitava maravilha do mundo. Então, você tem montante igual ao capital vezes mais a taxa de juros sobre o tempo, elevado ao tempo, né? Sendo o tempo o vetor mais importante. Eu vou voltar nesse tema no final da apresentação, te mostrando um exemplo mais prático de como que funcionam esses juros compostos de uma maneira mais visual, você vai entender melhor. Mas o que eu quero trazer aqui para você, né, principalmente esse conceito, os fundos de investimentos, tanto os fundos que a gente chama de 555, que são fundos listados, e a previdência privada também são rentabilizados a juros compostos. Então você tem uma ascensão exponencial do patrimônio, por isso que é tão interessante, por isso que tem tanta alocação no Brasil em fundos de investimentos. As classes de fundos, isso é uma coisa mais complexa, vai ser difícil entrar no detalhe aqui, mas eu queria trazer assim os principais que existem, né, para você entender e conhecer também, que são fundos de renda fixa, que hoje é o que você tem alocação. Fora isso, existem fundos alternativos de ações, fundos cambiais, fundos multimercado, fundos trend, fundos de direitos creditórios, de dívida externa e de índices que são chamados de ETFs. Fundos de renda fixa são ativos mais conservadores, com muitas vezes uma taxa de um prazo de resgate e cotização menor, e que você tem maior segurança, né? São ali atrelados geralmente ao CDI, ao IPCA, são mais retilíneos, não sofrem tantas oscilações. Fundos de ações já são bem voláteis, o risco já é lá em cima, eles compram diversas ações, né? Tem oscilação diária, todo dia. É, então eles são mais, digamos assim, arriscados, porém, assim, acontece, dá bastante rentabilidade, ou outros que caem muito, né? É um risco a se correr, né, quando você entra em um fundo de ações. Fundos cambiais vão ali estar mais expostos a moedas estrangeiras, né? Por exemplo, o dólar, multimercado, aí junta um concatenado de vários tipos de ativos, pode ter renda fixa, ações e câmbio de uma vez só, é, dentro desse fundo, né? E um fundo multimercado abre um pouco o leque de estratégia. Importante eu te falar também que dentro da XP, muitos fundos de renda fixa, eles são, quando você abre, você consegue ver a classificação multimercado. Você pensa, mas é um fundo de renda fixa. O que acontece é que os gestores colocam esse fundo como multimercado, mesmo sendo de renda fixa, para ter uma atuação mais ampla dentro desse fundo, entendeu? E eles não ficam limitados, digamos, à classificação renda fixa. Embora seja fundos conservadores, de renda fixa majoritariamente, eles colocam esse tipo de classificação só para ter mais possibilidades.
Esses são os fundos, assim, mais, que eu diria assim, top 3 mais importantes, renda fixa, ações e multimercados, para você entender, mas saiba que existem vários outros, né? Várias outras classificações de fundos de investimento. Seguindo aqui, falando, existiu o conceito, né, de tripé do investimento, que é rentabilidade, liquidez e segurança. Um deles você tem que abrir mão. É assim que funciona para tudo dentro do mercado financeiro. Então, se você quer rentabilidade, ou você vai abrir mão de liquidez ou de segurança. Você quer liquidez, você vai abrir mão de rentabilidade ou segurança. Então, funciona assim. Não tem como ter os três. Não tem como. E, por exemplo, se você vai aplicar em um fundo de renda fixa, geralmente ele é mais líquido, ele tem segurança, só que ele não tem tanta rentabilidade como um fundo de ações, por exemplo. E o fundo de ações tem bastante rentabilidade, tem liquidez, mas já não tem tanta segurança. Então, uma dessas coisas você acaba não tendo, e aí é importante você, né, a gente pegar isso, entender o seu perfil e trazer o que faz sentido para você, né? Por exemplo, hoje você tem ali liquidez e segurança, não tem uma rentabilidade tão alta, tão expressiva quanto em um fundo de ações, mas é o que a gente fala, tem uma rentabilidade, e acima do CDI, inclusive. Então, já está ganhando. Depois disso, depois eu vou voltar um pouco nessa fala para falar sobre o panorama do mercado externo, né, macroeconomia e como que afeta a gente aqui no Brasil. Mas vamos seguir até aqui, senão não vai dar tempo. Reservas financeiras, e aqui os fundos de investimento entram em todas as reservas. Então, reserva de emergência e oportunidade, que seria o curto prazo, de segurança e multiplicação, de aposentadoria e usufruto, e a reserva de proteção também. Então, aqui nós temos curto prazo, médio prazo e longo prazo, e ela entra em todas. Por exemplo, uma reserva de aposentadoria é a sua previdência privada. E ela também funciona através de fundos de investimento, só que é um outro tema, mas basicamente são fundos de investimento também destinados à previdência privada. Reserva de emergência, fundos mais líquidos, que nem o XP referenciado DI, que hoje você tem aplicações, né? Uma reserva de oportunidade, por exemplo, seria um fundo que tem uma liquidez não tão alta, que nem o XP referenciado, seria uma liquidez ali de D mais 30, só que uma rentabilidade um pouco acima. E aí seria a sua reserva de oportunidade. Reserva de multiplicação, um fundo multimercado. E assim vai. Assim vai. Então, em todos os momentos da vida, você pode ter e deve também ter fundos de investimento, e para todos os tipos de reservas financeiras também. Seguindo aqui a apresentação, o cenário econômico atual. O primeiro trimestre de 2024, os fundos, no geral, cresceram bastante, né? Fundos de renda fixa aumentaram 13,3%, multimercado e ações também cresceram um pouco menos, e aqui eu vou te explicar, esse ele é um comparativo com um ano atrás. Então, ele teve, em relação a um ano atrás, um crescimento de 0,8%. Esse crescimento foi pouco porque ele cresceu um pouco, só que ainda por conta do temor do cenário atual, né? Houve muita saída, um fluxo de saída de fundos multimercado e ações, e um montante entrante para fundos de renda fixa, porque em um cenário de temor, onde você não sabe para onde que o mercado vai, para onde, como que as coisas vão ficar, a bolsa é assim muito incerto o cenário, você coloca seu dinheiro em uma renda fixa e não fica se preocupando. Esse seria um pouco da visão, né, ou a motivação por trás disso. E fundos imobiliários também cresceram 16,9%, bastante. Os fundos imobiliários, eles não sofrem tanto a oscilação do mercado, eles são mais retilíneos do que uma renda variável, por exemplo, de ações, e eles entregam um rendimento mensal ali para o cliente. Então, até o cliente rentista gosta bastante de fundos imobiliários, né? Não tem jeito. Aqui eu deixei duas matérias sobre mais atuais, né? Eu tirei essas matérias ontem, eu peguei essas matérias aqui ontem, que são os juros mais baixos, né? A indústria de fundos de investimento volta a crescer, e os fundos ESG, que são fundos é, que têm uma motivação ecológica por trás, né? Tem esse cuidado ecológico também. E para onde Vem cá, o mercado... Oi? só uma consulta. E com o meu perfil de moderado, eu consigo investir em fundos imobiliários? Ou tem que mudar o perfil?
vai precisar mudar o perfil, se for É, o né? caso, né? Eu imagino assim, o que que eu imagino, e o que que a gente vê também como profissionais. Não faz sentido, por exemplo, um cliente pegar 5.000 vamos até colocar um valor maior, e a gente encontra no mercado isso acontecendo. Tem R$ 50.000 e ele aloca em 10 fundos imobiliários. Não faz sentido. Não faz sentido pelo volume que ele tem. A gente tem um cliente aqui dentro que ele tem algo em torno de 1.700.000 aplicado em fundos imobiliários. E são três fundos imobiliários. Então, essa pulverização, a pulverização, e guarda isso, a pulverização ela é nociva para o investidor. A diversificação faz sentido, mas a pulverização não. Então, você tem que ter sim uma diversificação, mas não uma pulverização. E isso falando para tudo. Por exemplo, fundos de investimento. Hoje você tem aqui 3 fundos de investimento. Tem um fundo, uma renda mais variável, mas ainda dentro de um padrão de risco baixo, e você tem 2 fundos líquidos, com uma liquidez alta, né? Não faz sentido você ter mais do que isso no seu volume financeiro, então tá tudo certo. A gente segue aumentando esses aportes no que já está estruturado, você já tem uma previdência, é igual a previdência, não faz sentido você ter 2 ou 3 previdências, é uma só. Entende? Então, a gente precisa também entender essa motivação e volume financeiro, mas, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, sim, você precisaria aumentar o seu nível de risco para entrar em fundos imobiliários. Uhum. É porque dentro daquele tripé eu perco a segurança, fica com liquidez e rentabilidade. Seria isso. Isso. Os fundos imobiliários, eles já entram em outra área de estudo. Eu coloquei aqui mais para a gente ter esse panorama de fundos de cenário econômico, mas eles já não entram como os fundos que a gente chama 555, eles entram na estrutura de fundos 175. Os fundos imobiliários, eles já entram em renda variável, e não em renda fixa ou multimercado ou de ações. É uma outra classe separada. Entendi. Essa classe, assim, te falando de uma forma bem breve, é, vamos dizer assim, você tem 300.000 e você compra uma casa, você quer alugar essa casa. É muito difícil você conseguir 1% ao mês no aluguel dessa casa. Nos fundos imobiliários você consegue todos os meses, 1% ao mês é algo tranquilo de se conseguir de rentabilidade. Ora, se você precisar de um dinheiro, você não consegue vender só o banheiro da sua casa. Nos fundos imobiliários você desfaz de uma parte, né? Pega para sua conta e tá tudo certo. Entendeu? Por isso que chama muita atenção e vem chamando e vai chamar muito mais atenção ao longo dos anos dos investidores, dos fundos imobiliários. Perfeito. Tem mais alguma dúvida até aqui, Arnaldo? Não, tranquilo, cara. Perfeito. Eu vou seguir então aqui a apresentação para a gente ficar dentro do tempo. Aqui, o cenário Brasil e Estados Unidos, né? A gente tem um Brasil com uma taxa de juros que agora se elevou, né? Na última quarta-feira foi anteontem. Então a gente sai de um juros de 10,5 para 10,75. Por quê? Qual que é a motivação disso? Contenção de inflação. Então nós temos uma meta de inflação. Hoje a nossa inflação está em 4,5% e a meta que nós precisamos trazer essa inflação é para 3%, ou algo muito perto de 3%. Então o Banco Central decide por subir juros para conter a economia, para conter o consumo, segurar, frear esse consumo acelerado, para com que a inflação desça, para daí no futuro, né, a gente ainda não sabe se vai subir mais os juros, o pessoal fala de juros a 11, a 12, mas não é uma coisa incerta ainda. E aí lá na frente, quando me fugiu o nome, quando a inflação baixa, os juros abaixam também. Então é basicamente isso, essa manobra. O Banco Central sobe os juros para conter a inflação baixa, os juros tendem a baixar, claro. E nos Estados Unidos, e aqui está uma coisa muito interessante, no Brasil nós temos 10,75% da taxa de juros, e nos Estados Unidos é 4,75%, ou seja, é muito inferior. Uma performance boa nos Estados Unidos de algum ativo é algo em torno de 5%. Enquanto no Brasil nós temos uma performance ali boa de 13%, 12,5%. Então a diferença é muito grande.
E é isso que acontece. Os Estados Unidos abaixam os juros e o americano, ele pensa o quê? Não faz sentido eu estar num mercado com juros tão baixos, não consigo rentabilizar tanto o meu capital. O que que eu faço? Pego o meu capital e vou para um país emergente. E nós somos um país emergente. O Brasil é um país emergente. O americano entra para dentro da nossa economia e aplica tanto em bolsa quanto em juros Brasil, porque ele vai ter uma rentabilidade muito maior do que, por exemplo, sentar nos juros americanos ad eterno. E é por isso também essa é uma das motivações do porquê que nos Estados Unidos é muito mais forte o mercado de ações, por exemplo, do que no Brasil. No Brasil nós temos um juro muito alto, ali é o país dos rentistas, né, que a gente chama. A pessoa não quer correr risco, ela já tem uma taxa de juros alta, coloca o dinheiro numa renda mais fixa e carrega até onde bem entender, né, sem correr grandes riscos, não precisa fazer muita manobra para rentabilizar o capital. E nos Estados Unidos já esse cenário é diferente. A economia deles é mais desenvolvida, muito mais desenvolvida, e sendo isso a gente vê quando a gente olha no PIB, né? O nosso é 2,5 tri de dólar e o deles é 26 trilhões de dólar. Então é uma discrepância muito grande, né? No Brasil a economia é, é isso que a gente está vendo, né? A gente não sabe para onde que caminha, mas nós temos aqui essa oportunidade que é a rentabilidade, principalmente com juros Brasil aqui dentro do nosso país, né? E o temor de recessão no ZEUA, nos Estados Unidos, né, foi bem atenuado até por conta dessa redução de taxa de juros americana. A taxa de juros na quarta-feira também, que é o que a gente chama de super quarta, que é quando tem as reuniões tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos ao mesmo tempo, referente à taxa de juros, eles reduziram a taxa de juros e aqui nós aumentamos, né? Teve essa diferença. E é isso que acontece. O americano tende a vir para o mercado brasileiro e isso beneficia a nossa economia como um todo. Aqui, lembra que eu te falei? Deixa até eu voltar aqui. Nesse slide dos juros compostos e qual que é o poder desses juros. Agora eu vou te falar um pouco na prática, lembrando que o vetor que eu te falei é mais intenso, é o tempo, né? Então você percebe aqui, nós fizemos um cálculo com um aporte inicial de 20 mil e aportes mensais de R$ 500 a uma taxa de juros de 0,98 ao mês, que seria algo em torno de 12 e 10% ao ano, algo assim nessa linha. E olha o que os juros compostos fazem, né? Embaixo na linha amarela é o patrimônio do mercado bancário, né? Digamos, se eu estivesse deixando só no banco. E na linha laranjada é o patrimônio sobre assessoria, né? Rentabilizado, como eu te falei, em fundos de investimentos a um juros composto, que é o que o Einstein chama da oitava maravilha do mundo. Você vê que o crescimento é muito exponencial. Algo em torno de 30 anos você teria 2 milhões e 400. Então, esse cenário também, linkando um pouco com o slide anterior, é muito do que o americano também vê de oportunidade no nosso país, né, um país emergente. Mas aqui nós temos essa vantagem muito forte de taxa, né, taxa de juros. Mas você percebe aqui que o maior vetor é o tempo aplicado, porque em um determinado momento, aqui a gente tem, para você bater 1 milhão, você levou algo em torno de 23 anos. Levou algo em torno de 23 anos para bater 1 milhão. Deixa eu voltar aqui. E para você bater os 2 milhões, levou algo em torno de 29 anos. Ou seja, você percebe que essa distância vai encurtando, ela vai encurtando cada vez mais. Isso, claro, a gente está falando de um volume de 2 milhões e meio praticamente, mas quando você traz isso para 100 mil, é difícil você chegar no 100 mil. E já começa a ficar um pouco mais fácil de você chegar no segundo 100 mil, no terceiro, no quarto, e esse tempo vai diminuindo a juros compostos. Então, por isso que o mercado de fundos é extremamente vantajoso para os clientes e a gente traz isso para todos, né? Todos os nossos clientes têm que ter fundos de investimentos, pensando tanto na reserva de emergência quanto na reserva de aposentadoria ou de multiplicação no médio prazo. Curto, médio e longo prazo tem que ter.
E é basicamente isso. Eu queria até abrir para perguntas para você, ou alguma coisa assim nesse sentido. Você conseguiu entender bem? O que que você acha? Entendi, sim. Legal. Então, basicamente, os fundos que eu estou ali na carteira está de acordo, né, com o aporte que está sendo aplicado aí todos os meses, né? Sim, isso, eles estão bem alinhados com o seu perfil de investidor também. Agora é só continuar fazendo os aportes. Você sabe, né? Eu te mostrei ali também com A mais B que os juros compostos vão multiplicar bastante, só que é aquela coisa, o vetor é o tempo. Então tem que ter tempo aplicado, tem que ter aportes mensais, é, você tem previdência, né, que vai garantir a sua aposentadoria, você tem um fundo de investimento de curto prazo ali com liquidez que vai garantir se alguma coisa acontecer na sua vida, você tem um dinheiro para resgatar e, e acho que é isso, está bem alinhado com você, com o seu perfil, é, e faz sentido dentro desse quesito aqui. Ah, legal. Também tem como, até foi uma orientação do Gomes, sobre, também tem uma carta de consórcio, né, como em forma de, também de investimento, Sim, algo é que... importante ter isso. A carta de crédito ela vai entrar ali no médio prazo e é o que nós trazemos de recomendação para você ter no médio prazo de multiplicação de capital, são cartas de crédito. Por dois motivos. Você consegue ter um juros. Na verdade, você nem juros não tem, né? Só a taxa de administração do consórcio ali, se você for adquirir um bem, uma casa ou um carro. E se você for pensar em investimentos, essa carta contempla e você vende ela com ágio grande, embolsa um valor que muitas vezes você não levantaria em um ano de trabalho guardando dinheiro. Então você tem essas duas vantagens maiores, né, que eu diria com as cartas de crédito. É o que eu indico também para os meus clientes no médio prazo. Se tem como, faça uma carta de crédito. Ah, legal. E sobre a previdência ali, Caio, acho que é dia 10, né, fica o dinheiro lá, ele, como débito, entra ali na carteira. É vantajoso colocar mais ou mantém o valor ali de R$ 100? Vai alterar em alguma coisa, colocar mais? Tipo, se eu tiver um aporte esporádico, né, ele sai fora do disciplinal, compensa ou não? Ou coloca Perfeito. nas outras carteiras? Perfeito, a sua pergunta é extremamente válida e como que a gente olha para isso? Vai depender de algumas coisas. Hoje o seu cenário atual, ele permite que você coloque só R$ 100 na Previdência. E a Previdência ela é projetada para 20 anos, 30 anos, então ao longo desse período as coisas vão mudando, você recebe uma promoção, você passa a ganhar mais, sai algum projeto que você tem, e o seu aporte mensal que você vai ter nos seus investimentos vai aumentar. E quando ele aumenta, nós refazemos essa asset allocation, que é como que a gente olha para onde que você vai alocar cada parte do seu dinheiro, pensando nesses três prazos, curto, médio e longo. Mas sim, eu recomendo fortemente que se você tiver algum aporte esporádico, por exemplo, saiu meu 13º, vendi um outro carro que eu tinha, quero aportar esse dinheiro, faça essa alocação em previdência, mas eu diria não só em previdência, daí a gente precisa olhar também para o seu curto prazo, se já no médio você tiver uma carta de crédito para multiplicação, né? A gente olha para o seu curto prazo, por exemplo, você ainda não bateu a sua reserva de emergência, então você tem um aporte esporádico e você tem uma previdência. Então a gente aloca parte desse dinheiro na sua reserva de emergência e parte desse dinheiro na sua previdência privada. Mas sim, isso vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença de duas formas na sua previdência. A primeira vai ser no valor que você vai ter para receber mensal, porque você está aumentando esse capital, ou no prazo que você vai ter. Por exemplo, vou me aposentar com 65 anos, e você vai ao longo do tempo fazendo aportes esporádicos. Mantém o valor que você vai receber, só que em vez de ser com 65, vai ser com 64, daqui a pouco com 63, com 62.
Então você tem essa vantagem. Por isso que eu indico fortemente que também aporte um valor esporádico em previdência, tá, Arnaldo? Entendi. Legal. Outra consulta que eu me lembrei agora, terminando ali, eu tenho um dinheiro preso lá no fundo de garantia. Compensa pegar aquele saque aniversário para... Compensa, né? Até por causa do Compensa, que vai compensa. render, no caso. O que não compensa é você fazer um empréstimo do FGTS. Isso não compensa por conta da taxa que você paga. O que que Eu ia você tem perguntar que isso ter? também. Perfeito. O que que você tem que ter em mente? Faz sentido você financiar? Depende. Faz sentido você comprar no cartão de crédito? Também depende. Depende do quê? Depende do quanto que você vai pagar por isso. Então, hoje, por que que eu digo e faço essa recomendação também? Não faz sentido você fazer o saque, um empréstimo, né, do seu FGTS, porque a taxa é muito alta. Você não consegue rentabilizar o tanto que você vai pagar. E é essa visão que você tem que ter. Por exemplo, eu vou parcelar alguma coisa, sei lá, é, uma geladeira de 10 mil. Tem umas geladeiras bem caras, né? Então, você tem 10 mil, você poderia aplicar esse valor e pagar essa geladeira inteirar, né? E pegar o rendimento mensal desses 10 mil aplicados, ao invés de dar ele à vista, inteirar esse valor e pagar essa geladeira, ao invés de sair 10 mil, vai sair 9, vai sair 8, dependendo da rentabilidade. Ao invés de você descapitalizar e dar tudo nela, né? Os 10 mil inteiro. Então, depende, mas faz sentido você ter o saque aniversário, porque você não paga nenhuma taxa de juros em cima, mas não faz sentido você fazer um saque aniversário, porque você paga uma taxa muito alta de 1,78% ao mês. Então, isso é muita coisa. Hoje, no investimento, você deve ter algo em torno de, diria, 1%, juntando tudo, 1% ao mês, e contra uma taxa de 1,78%, e a taxa do empréstimo, ela também é a juros compostos, por isso que fica caro no final das contas. Entendi. Porque o que mais aparece é esse empréstimo aí do fundo de garantia. Né? Eu falei, Não recomendo que é, faça. não, legal. Eu já sabia que tinha alguma pegadinha, né? Porque é muito, 7 meses, né? Até É, 7 vezes, né? O que dá para Arnaldo. sacar. Oi, Emerson. Não, não é nem pegadinha, é pegadona. Pegadona, né? É pegadona essa daí. E eu Não, tenho um valor no meu FGTS, e eu fui conferir porque fica aparecendo, né, justamente isso dos saques. Aí eu fiz uma simulação. Assim, se eu pegasse um valor baixo, R$ 600, eu teria que pagar 1.400 no final. é, Você tá maluco? não compensa. Então, beleza. Então, show de bola. Ficar com o saco aniversário mesmo, porque vai estar lá parado, então, Isso, vejo que perfeito. O FGTS é uma tristeza para quem entende de mercado, né? Você fica com o valor lá parado, perdendo para a isso, inflação por anos, né? E não consegue tirar. é. É um pesadelo. Então é isso, show de bola, Caio. Perfeito. Wendel, você quer trazer algum ponto aqui, inteirar ou perguntar alguma coisa? Quero sim. Quero perguntar aqui pro Arnaldo. Arnaldo, você usa Pix? Sim, sempre. Usa? Eu posso te fazer um pedido? Você me dá a liberdade de cadastrar a tua chave Pix na sua conta da XP? Já não tem? Não, Não, né? ainda não. Não, ainda Ah, não. é que na verdade, eu pego aquela aleatória, né, da XP. É. Não, mas daí eu É, vou cadastrar uma chave principal aqui e você só tá. me fala se você quer cadastrar CPF ou telefone, que eu já te mando o push aqui, daí você aprovando, ele já cadastra tua chave ali. Beleza, pode ser o telefone. O telefone? Isso. Perfeito. Perfeito. Acabei de te enviar. Você entrando na notificação do seu aplicativo, você já aprova. Beleza, então. Perfeito. Show de Show. bola. Caio, mais alguma pontuação? Por aqui era isso, acho que deu para trazer um panorama, né, de fundos. Existe também um panorama de previdência, mas assim, a previdência ela funciona como os fundos de investimento também, só que destinada à previdência. Claro que elas têm umas particularidades diferentes, né? Mas é um tema para
para um outro momento. Por Legal. aqui eu acho que de fundos era isso, deu para passar uma visão geral de como que funcionam, como que é os critérios, né, o perfil do investidor e para onde que esse mercado caminha. É super promissor e tem tudo para dar certo. E daqui você tem um time de gestão olhando para isso também. Eu estou olhando para isso todos os dias e estou contigo somando nesse processo da sua carteira como um todo, tá, Arnaldo? Então pode contar com Legal. a gente. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar no grupo e a gente segue as nossas reuniões periódicas aqui. Bacana. Tá. Pode ser, tipo, já para ficar alinhado com vocês, sexta-feira, a partir das 14 horas, já tô livre, tá? Às 14 até Perfeito, umas então. 15 horas, aí eu tô. 15 horas não, Maravilha, eu vou deixar anotado aqui. 17, tá? Dentro desse Certo. horário aí, pode estar agendando que eu tô tranquilo. Caso tenha algum imprevisto, aí eu aviso antes. Mas na sexta é o melhor dia. Perfeito, então, Arnaldo. Sexta-feira é o melhor dia porque ele trabalha metade, faz meio período, né, na sexta, é isso? Isso, vai até 1h30 esse ano que vem até meio-dia. Nossa senhora, deu tudo certo pro Arnaldo, ele trocou, tá atuando na mesma área, numa empresa diferente, ganhando mais, trabalhando menos na sexta, ô, coisa boa. Aí que é bom, né? E investindo capital ainda. Você acha que eu ia trocar uma empresa que eu estava há 17 anos por qualquer coisa, né? Não. Tá certíssimo nessa É bem análise. isso mesmo. Bom. Beleza, Bom, pessoal? Perfeito. Tá? Arnaldo, show de bola. Aí, Tá quando você ok. confirmar lá no aplicativo, você só informa a gente, beleza? Pra gente tá Tá dando bom, uma eu mando conferida lá no aqui. grupo. Tá Fechado, ok. então. Show de bola. Beleza, bom fim de semana aí para vocês. Valeu aí Pra você Obrigado pelo também. tempo e vamos seguindo lá no grupo. Tchau, tchau. É Bom isso fim de aí, um semana. abraço. Valeu. Tchau, Até tchau. mais. Abraço. Até.